Oi pessoal, eu sou a Carla. E eu sou a Ana Clara, seja bem-vinda a esse canal. Hoje nós vamos ter um bate-papo super leve e vamos falar sobre um tema bem desafiador. Amar com Cristo, um desafio do relacionamento. Vamos começar com uma oração, porque o nosso propósito aqui é aprender com Cristo. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, nós te convidamos para que o Senhor se faça presente nesse momento. Clamamos pelo Teu Espírito para que nos guie, Pai. E nós queremos juntos aprender a amar como o Senhor, que é o nosso maior exemplo. Nós te entregamos esse momento, Senhor, que cada palavra seja repleta de sabedoria, Senhor, e alcance cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a palavra de Deus, né? Que é a nossa bússola, o nosso guia. No Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 6 e no verso 32, vai dizer assim: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem? Até os pecadores agem desse modo. Amém. Uau! Que palavra poderosa, né? E quando nós olhamos, né, Ana Clara, para essa palavra, nós vemos quão desafiador é, né? Amar como Jesus. Porque a nossa natureza humana, ela sempre vai fazer com que olhemos para os benefícios naturais. Com certeza. A gente, principalmente nesse desafio do nosso convívio diário, nós podemos falar aqui, eu e a Ana Clara, nós participamos de um projeto, né? Vamos compartilhar rapidamente com vocês, chamado Casa de Paternidade, no qual nós viemos do nosso estado, nós somos do Pará, e nós viemos aqui para o Rio de Janeiro, e o Senhor nos colocou juntas, nós moramos na mesma casa com esse projeto, e nós estamos compartilhando com vocês algo que nós temos vivido. Nós temos buscado no Senhor e aprendido com o Senhor no desafio diário como nós podemos amar como Cristo. E aqui o próprio Jesus ele faz uma pergunta para a gente: que recompensa você vai ter se você amar apenas quem lhe aprover a amar? Se alguém me faz algo bom, eu vou ter o meu coração vai se inclinar a amar aquela pessoa porque eu recebi uma recompensa dela, algo que eu estou vendo. E o desafio de Cristo é nos fazer a ansiar por essa recompensa sobrenatural, que é revelar a essência do Senhor. Quando nós amamos quem nos fere ou quem fala algo que não nos agrada, ou até mesmo quem tem opinião diferente da nossa. Esse é o desafio diário. Quando nós estamos convivendo, aí alguém faz alguma coisa que nós não gostamos, e o nosso desafio ali é revelar o amor sobrenatural de Cristo. Sim, é isso, né? Mas assim, complementando, né? E Jesus vai dizer para amar os nossos inimigos, mas quando Jesus está falando sobre amar, ele não está dizendo para ter afeição pelos nossos inimigos, para a gente abraçar, para a gente sim operar um ato de vontade. Por quê? Porque de fato não se pode sentir naturalmente esse tipo de amor. Então aí acaba sendo necessário, né? Acredito que um esforço consciente ali da nossa parte, né, Carla? E a própria palavra, né, nos ensina que o amor ele não é um sentimento. E nós que vivemos aqui no mundo, o padrão do mundo é diferente do padrão do reino de Deus, né? Para o mundo, amor é um sentimento, enquanto a Bíblia nos ensina que o amor ele é um dom. Então a gente não pode confundir amar com sentir. Eu sinto, eu amo. E na verdade, eu decido amar. É isso que ela falou. Quando Jesus ele nos fala, ame os vossos inimigos, ele está falando, decida amar. Porque assim
vocês revelarão a essência do Pai, vocês revelarão o coração do Pai. E assim, Carla, eu queria te fazer assim, uma pergunta, né? Porque como você já está há mais tempo nessa caminhada, para quem não sabe, eu acabei de chegar no Rio de Janeiro e a Carla, ela já mora aqui há 10 anos, né, Carla? Sim. E nós estamos convivendo há mais ou menos 1 mês e 1 semana. Então fica essa pergunta, né? Quão desafiador foi, na verdade, no início para você, né? Conviver com pessoas diferentes, assim, e em que momento te confrontou mais, assim, esse momento de você vir, né, de ser confrontada a amar como Jesus nessa sua caminhada, se você tem alguma experiência, se você tem algum testemunho nesse sentido? Eu acredito, Ana Clara, que o maior desafio que eu enfrentei após o meu encontro com Jesus, após o Senhor ter me resgatado, né? Foi de perdoar quem me feriu. Esse é o maior desafio da vida cristã e a nossa maior arma para vencer o inimigo. Porque o perdão é o que faz todo sentido, né? A cruz de Cristo, ela veio para derramar o perdão de Deus sobre todo o mundo. E quando nós nos deparamos com essa realidade que nós só podemos acessar o perdão de Deus quando nós liberamos perdão. E a gente vai aprender ali que nós conhecemos, né, sobre a oração, sobre o Pai Nosso, né? O Senhor Jesus, quando Ele vai ensinar os discípulos a orar, Ele fala sobre isso, né? Perdoa-lhes para que vocês sejam perdoados. Então, eu acredito que não só para mim, mas para todos, o maior desafio é viver uma vida de perdão, de liberar o perdão sobre as pessoas, sobre aqueles que nos ferem. E nessa convivência da casa de paternidade, tem outras pessoas morando com a gente, o maior desafio é a gente amar pessoas diferentes de nós, que pensam diferente, que têm comportamentos diferentes. E esse é o maior desafio, porque quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem um relacionamento com o Senhor, isso te confronta todos os dias. Sabe? Todos os dias vai te confrontando. E eu tenho aprendido nesse tempo que é nesses desafios do dia a dia que o Senhor ele vai encontrando espaço para trabalhar no nosso coração, para depositar esse amor sobrenatural que nos capacita a amar. Não é de um dia para a noite, de uma hora para outra. Nós estamos nesse processo até que Jesus volte, mas eu percebo que a cada dia o Senhor ele tem construído um tijolinho a mais no meu coração e me capacitado a amar a cada dia. Muitas vezes nós precisamos ser provados para ser aprovados, não é verdade? Então, Carla, pode-se dizer que o amor ele é sobrenatural? Eu acredito que sim, porque o próprio Jesus ele vai declarar que em João 14, 14 do versículo 12, Jesus diz assim: vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão ainda maiores. Quando ele fala isso, ele está se referindo à quantidade, a números, porque nesse mesmo versículo ele declara: vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores, porque eu estou indo para o Pai. E nós olhamos, só pelo poder que Jesus ele manifestava, pelo poder de Deus que ele manifestava, quando ele entrava nas cidades, as pessoas eram curadas, mortos eram ressuscitados, demônios eram expulsos, pessoas eram libertas. Nós olhamos apenas para esse mover do sobrenatural de Deus em relação a trazer um benefício imediato, né? Mas a gente não... dificilmente a gente consegue discernir que o maior mover sobrenatural que Jesus ele revelou na terra é a capacidade de amar. Jesus ele foi caluniado, falaram todo tipo de mentira sobre ele. Jesus ele foi açoitado, Jesus ele foi ofendido de todas as formas, Jesus foi traído por alguém muito próximo a ele e Jesus foi pregado numa cruz e morreu. E nesse pior momento, ele vai declarar
pedir para o Pai perdoar aqueles ofensores, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, uma coisa que o Senhor ele tem me ensinado nesse tempo é que o amor foi a maior manifestação do sobrenatural de Deus através da vida de Jesus. Porque como que a gente pode amar quem nos fere? Como? É impossível. Mas o próprio Jesus muitas vezes declarou que para Deus não existe nada impossível. Então, quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que ele veio realmente revelar o caráter de Deus. E quando nós vemos as pessoas falando desse amor de Deus, realmente a natureza de Deus, a essência de Deus é esse amor. Mas não é um amor segundo o padrão do mundo. É um amor que sobrepuja todo o entendimento, capaz de amar no pior momento da nossa vida. Jesus ele nos mostra que nos piores momentos dele, ele amou. Ele foi capaz. Ele estava capacitado sobrenaturalmente para amar daquela forma. Esse é um trabalhar do poder do Espírito Santo em nossas vidas, né? Amém. Lá em 1 Coríntios 13, capítulo 13, diz assim: agora, pois, permanecei a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas a maior desta é o amor. Cara, pra gente finalizar, assim, pro pessoal que tá passando por uma situação parecida em casa, o que você falaria para aquecer o coração, para servir de ânimo, para essa galerinha que tá passando por algo parecido? Vamos para a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, né? E o que eu posso deixar para vocês é persevere, não desista. É um desafio a gente estar vivendo situações como essas em que nós somos conhecedores da palavra de Deus e parece impossível a gente viver nessa verdade na prática, né, Ana Clara? Na verdade, pra gente, nós que somos conhecedores, se torna mais difícil, porque somos mais cobrados. Sim. E o apóstolo Paulo, ele vai falar algo em 2 Coríntios, no capítulo 3, em versículo 18, muito forte. Ele diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, nós somos transformados todas as vezes que nós estamos diante da glória de Deus, que é a presença do Senhor. Então, quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós recebemos dessa presença, né? E nós somos transformados na imagem e semelhança do Senhor. E dá pra gente voltar lá pro início, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Então, o que eu posso deixar para vocês é: perseverem. Contemplem a beleza do Senhor, nesse momento de intimidade, no devocional todos os dias, nesse lugar de oração. Não desistam, sabe? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que não que ele já tenha alcançado, mas ele esquecendo das coisas que já ficaram, de que para trás ficaram, ele prosseguiu para o alvo da sua soberana vocação, que é Cristo. Então continue avançando, não desista. Volte-se para o Senhor todos os dias. E ali o Senhor ele vai operando na sua vida, como a própria palavra que a gente acabou de ler diz, de glória em glória. Então, de experiência em experiência com o Senhor, nós seremos transformados. E vamos orar também, né, gente, pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos machucaram. Vamos encontrar certas maneiras de ajudar essas pessoas, porque Jesus, ele pede para seguirmos o seu exemplo, amando os nossos inimigos. Então, dê a eles os mesmos direitos que você daria e desejaria para si mesmo. E é isso, gente. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. Se você quer comentar aqui embaixo algo que você quer que a gente fale de diferente sobre a casa de paternidade, alguma dúvida, fiquem à vontade e nós esperamos vocês no próximo vídeo, no próximo bate-papo, que vem surpresa por aí, hein? Tchau, até a próxima!